23/1, estamos de volta pela rede CNT para mais um Jogo do Poder. Eu sou Luiz Carlos da Rocha e hoje eu tenho um prazer especial de receber aqui o Alvaci Túlio, figura com a qual convivi aqui na CNT alguns meios dias aí, lá atrás. Uma sessão de saudosismo aqui. Nakayama, Rubens Bueno. Nossa Senhora. Umas boas pegadas. Marcelo. Assim, você voltou, foi deputado estadual, candidato a prefeito, vice-prefeito, agora é vereador. Tem uma história, tem uma trajetória, tem um caminho percorrido na cidade de Curitiba. E agora acontece esse episódio na Câmara de Vereadores de Curitiba que, na verdade, eu te chamei aqui para que você nos ajude a compreender o que está acontecendo, o que foi que houve, né, por que isso aconteceu. A população está tentando entender. Há a impressão que há um jogo na Câmara de Vereadores, que é natural, toda a corporação tem isso, né, essa coisa de proteção, de autoproteção. Boa noite. Ao final de contas, o que você tem a dizer aos nossos telespectadores de informação a respeito disso? Boa noite para você, Rocha. Boa noite aos amigos telespectadores da CNT. Matando a saudade desse estúdio, desse espaço todo aqui, que durante muitos anos eu estive também com meus programas de televisão aqui. A família Martinez, a quem tenho um respeito muito grande, ao Flávio, ao nosso falecido Martinez, enfim, a todos, né, que fazem desta casa uma representação a nível nacional nessa cadeia de televisão e que, quem sabe, um dia ainda eu possa aqui voltar a ter um novo espaço também aqui, porque, afinal de contas, a gente não para. Eu estou que nem a águia, né? A águia, quando está no fim de carreira, ela vai lá para a montanha e, de repente, ela ressurge, né? E vem aí. Eu estou aí feito uma águia. Ô, Rocha, para dizer para você a verdade, eu também queria entender um pouco de tudo que aconteceu na Câmara Municipal de Curitiba. Eu voltei somente agora, em 2009, né? Depois de ser deputado, vice-prefeito, prefeito em exercício, secretário da Copa, tudo mais, eu voltei para a Câmara Municipal e, lamentavelmente, encontramos uma Câmara totalmente engessada, uma Câmara voltada ao interesse do prefeito de plantão, uma Câmara que tem uma maioria absoluta do Poder Executivo e também da própria presidência da Casa, e tentamos impor um ritmo diferente nesta Câmara, voltar a debater algumas coisas importantes, uma oposição minoria, começando com 5, hoje estamos com meia dúzia, né, mais um independente, são 5 oposição e um independente. E tentamos mexer um pouco, mudar um pouco, fazer a Câmara aparecer, fazer a Câmara discutir os assuntos da cidade, cobrar, que é o papel fundamental do vereador, cobrar, enfim, a investigação junto ao poder público, a fiscalização junto ao poder público municipal, coisa que parece que não era muito levada a feito isso em momentos nos anos anteriores. E tentamos fazer o que foi possível. Agora, o episódio que resultou nisso tudo aí, tem uma série de culpados aí nesse processo todo. Culpa principal do próprio presidente João Cláudio Derusso, que centralizou tudo na sua pessoa. Culpa, segundo lugar, do Poder Executivo, de que sempre apoia um determinado vereador ao seu interesse para ser o presidente da casa. E isso não começou hoje. Já são 15 anos de presidência, vem do tempo do Cássio Taniguchi, do tempo do Beto Rich e agora do Luciano Dutti. Então não se pode jogar a culpa somente em cima dos vereadores, que acabam sempre, a cada 2 anos, elegendo o João Cláudio Derusso. Eu só o elegi uma vez, que foi nesta eleição. Em relação a isso, eu queria dizer para você o seguinte: eu entendo que realmente, eu acho que o Legislativo até deveria ter uma regra de limite para reeleição de presidente na mesa agora. E tal. Mas como dizer que o Cássio Taniguchi, que o Beto Rich, que o Luciano Dutti pudessem ter conhecimento disso que acontece, que não, se foi revelado agora? Podiam não ter conhecimento, mas contribuíram para isso ao pedir para que a sua bancada majoritária sempre votasse num determinado nome.
E qual era esse determinado nome? Era João Cláudio Derosso. Não tenho nada contra o Derosso, nada, respeito, ninguém está aqui condenando o Derosso antecipadamente, mas são vários atores responsáveis por isso, direta ou indiretamente. Então você sabe disso, o jogo político, o jogo do poder, que é o nome do seu programa, o jogo político é assim. Cada prefeito que é eleito com a sua bancada, ele escolhe, indica lá quem sabe o manejo melhor para ser o candidato a presidente. Isto vem lá desde o Carlos Tariguchi, Beto Richa e Luciano Dutti. Então esses três têm parte de culpa indireta no que acontece na Câmara Municipal de Curitiba. No que aconteceu, porque gessaram a Câmara ao prazer deles, ao benefício do prefeito de plantão. E aí fica difícil você fazer a Câmara se movimentar. Agora, o principal, na verdade, claro, é o presidente, porque ele centralizou. Quando os vereadores são eleitos e vão eleger uma mesa executiva, e lá tem uma chapa, quer dizer, ninguém queria se aventurar a concorrer com o João Cláudio Derosso, tendo 33 vereadores de um lado contra 5 do outro. Éramos somente eu, a vereadora Noêmia Rocha, a professora Josete, Pedro Paulo, Johnny Stica, que éramos oposição na casa. Depois, na continuação, veio o Salamune como suplente, se não me engano, do suplente, deixa eu lembrar agora de quem, o Salamune foi suplente, era suplente, veio, assumiu, e aí tivemos um independente nessa bancada, estamos em 6. O que adiantaria um desses 6 ou desses 5 se candidatar a presidente da casa? Não levaria nunca. Lógico, isso é não levaria nunca. Lógico. Então é difícil. Então começou aí. Aí eleito o presidente, o que acontece? Tem uma mesa executiva. Nós, vereadores que votamos, depositamos nesta mesa executiva toda a credibilidade, toda a confiança de que realmente iriam administrar a casa. No entanto, a mesa executiva é apenas uma coisa simbólica, porque, infelizmente, ao contrário do que ocorre na Assembleia, na Câmara dos Deputados, no Senado da República, cada integrante de uma mesa executiva é responsável por um setor da administração da casa. A questão política, a questão financeira. Na Câmara de Vereadores não é assim? Infelizmente não é assim. Infelizmente não é. Centralizou tudo no presidente. Em nome do presidente. Você pode falar com qualquer primeiro vice-presidente, vice-secretário, primeiro secretário, segundo secretário, tem quarto secretário, o primeiro vice, segundo vice, eles apenas atuam na ausência do presidente na parte legislativa, no dirigir a casa durante as sessões. Administrativamente, a coisa centralizou apenas no presidente. Foi um grande erro cometido pelo Derosso, porque hoje, se realmente esses fatos que estão aí tivessem como estão acontecendo, ele teria uma divisão. Olha, não fui só eu que errei. Tem um primeiro secretário, segundo secretário, primeiro vice-presidente, todo mundo aqui vai ter que responder. Não, ele está respondendo sozinho porque ele centralizou tudo em cima dele. Então, essa é uma das coisas que nós queremos mudar agora. Estamos preparando agora, daqui nos próximos 10 dias, vamos apresentar a nova Constituinte Municipal, a nova lei orgânica do município, que foi mudada em pelo menos uns 90 e poucos artigos foram alterados, e um deles é esse, não permitir mais a reeleição. Eu queria que você falasse disso no próximo bloco. Tá. Eu quero agradecer aqui, nós já estamos aqui com participações no Twitter, estamos ao vivo, Leonardo Costa, Samuel Gomes, Odilon Cunha, Cláudia Vasileves, Carla Carbstein, Francisco César, Aricara, Glaucio Elias, Fuad Farage, Olho Aberto. Estamos com muita gente já aqui participando. Daqui a pouco vai começar a espinafrar, eu tenho certeza. Nossos companheiros do Twitter aí. Vamos ouvir o que o Twitter está falando daqui a pouco. Vamos lá. Aliás, eu pedi para a Bela, que é a nossa produtora, entrar em contato com alguém da base de sustentação do Derosso, para que viesse hoje aqui participar do programa, mas ela não conseguiu ninguém. Vamos ver se no próximo domingo a gente consegue trazer alguém aqui para fazer com que a população de Curitiba consiga entender esse processo todo. Mas eu vou ter que chamar um intervalo e volto em seguida para detalhar mais essa questão. Daqui a pouquinho, a sequência do bate-papo com Algaci Túlio no Jogo do Poder. Eu volto já já. Já voltou? Voltamos. Voltamos ao Jogo do Poder. Na sequência do bate-papo com Algaci Túlio. Algaci, essa questão da Câmara de Vereadores é bem pontual.
É por isso que eu digo que eu francamente não vejo como o Cássio, o Beto e o Luciano Dutti pudessem ter algum tipo de conhecimento dessa situação, porque é uma coisa muito intestina da Câmara. É um assunto relacionado com a verba de publicidade, contratação de agência, gastos com publicidade. Como é que o prefeito ia saber disso, né? Não, eu quero Tudo bem, eu acho que a responsabilidade política... Só digo que eles têm uma participação indireta pelo fato de manterem, durante todo esse tempo, João Cláudio Derosso, presidente da Câmara. Tá, agora, como é que... Você está lá na Câmara, acompanhando os trabalhos lá de investigação. O que era isso? Afinal de contas, como é que funcionava esse negócio? Até onde eu consegui alcançar, foi contratada uma agência de publicidade. Essa agência parece que tinha participação da a pessoa com a qual o Derosso acabou se envolvendo emocionalmente, namorando e depois casando, que era hoje a esposa dele, e distribuindo verbas de publicidade, segundo consta até para alguns vereadores em bairros. Como é que qual é o detalhe disso? Foi tudo errado, né, Rocha? Foi tudo errado. Acho que houve uma precipitação, sei lá, um desleixo até da parte do próprio presidente e não observar isso, de que a pessoa com quem ele passou a ter um relacionamento pessoal, ela era funcionária, ela não podia ter participado. Aliás, uma moça bonita, fácil de se apaixonar por ela. Não entra nesse tem mérito. Bom gosto, claro, Derosso. tem bom gosto, não entra nesse mérito. Mas eu acho que houve esses erros, erros que não podiam ter acontecido, porque se ela era funcionária, não podia participar de uma licitação. E aí não consigo entender de como é que uma comissão também especial que foi formada para acompanhar essa licitação também não fiscalizou isso, não observou esta situação irregular de uma empresa com uma funcionária, com uma pessoa que era funcionária da Câmara. Quer dizer, eu até imagino que o fato da Câmara gastar 33 milhões de reais em propaganda poderia até passar meio que em branco a coisa, assim, né? Apesar de alguma irregularidade, mas se não fosse o fato de envolver a mulher do presidente, não teria talvez tido essa repercussão que está tendo e talvez até nem acabasse aparecendo nada disso. Seria o questionamento feito pelo Tribunal de Contas, seria em cima de alguma outra irregularidade, mas o que chamou... Veja que a Visão teve, desses 33 milhões, a Visão teve 27 milhões e quase ninguém falou da Visão. Essa mas falaram Visão, muito a mais agência de publicidade foi contratada pela que Câmara. foi que ganhou. A licitação veio para duas, né? Isso aí já aconteceu antes de eu ser vereador, antes de eu estar de volta na Câmara, que a gente foi levantando com os contratos e tudo mais, que a licitação foi para duas empresas. Então ganhou a licitação, que pegou a parte maior e a parte menor para a empresa que não tinha a grande condições de fazer um grande trabalho, como tem a Visão, que é uma empresa de nome tradicional de Curitiba, que trabalhou com várias prefeituras, especialmente de Curitiba. E você acha que a Câmara de Vereadores ela tem condição de dar uma resposta para a sociedade? Ela tem que dar resposta para a sociedade e, lamentavelmente, por isso que nós, vereadores da oposição, vamos lançar, a semana que entra agora, uma carta ao povo de Curitiba, dizendo de que não é possível acontecer o que aconteceu na Câmara Municipal, que está acontecendo na Câmara, e que isso ficou... Eu imagino, Rochinha, com toda a sinceridade, e não querendo aqui dizer que nós somos os tais, mas se não fosse esse grupo tão minoritário da oposição, quem sabe essa Câmara estivesse numa letargia total aí, pelo gessamento que ela sofreu, pela falta de vontade de discutir as coisas da cidade, os problemas de Curitiba, fiscalizar. Nós estamos lá nos batendo com pedido de informações sobre o Instituto Curitiba de Informática, a questão lá atrás da URB, do Transporte Curitiba, antes da licitação, depois o episódio da Consilux, agora o Instituto Curitiba de Informática, 600 milhões de reais, 7 contratos, sem licitação. Pois é, mas aí essas coisas que a gente queria como cobrar. É que a Câmara de Vereadores vai cobrar alguma coisa disso tudo que você está falando, se ela não consegue dar conta de explicar? E você quer saber mais uma? Você, telespectadores, a Câmara Municipal não acompanha o seu gasto, a sua conta. Quer dizer, na Assembleia existe uma comissão da Assembleia que acompanha os gastos da Assembleia. Na Câmara Municipal não tem.
A gente só vai saber se a coisa deu certo ou deu errado quando o Tribunal de Contas questiona com 12 itens o presidente da Assembleia e cita o problema da publicidade. Porque a Câmara ninguém sabia, a Câmara não acompanha os seus gastos. Então o que nós estamos incluindo agora, já colocando um dispositivo na lei orgânica do município de que a Câmara terá o direito de fiscalizar a si própria, o que não tem. E aí no regimento interno vamos criar uma comissão de controle interno. Os vereadores vão aprovar isso. Uma comissão de controle interno, essa comissão, todas as contas da Câmara tem que passar antes por esta comissão, para depois ser enviada para o tribunal, ou então vice-versa, para a gente poder acompanhar. Porque ninguém sabe quantos veículos foram alugados, quantas pessoas são contratadas, quanto se gasta com publicidade, quanto se gasta com segurança, quanto se gasta com o cafezinho, nada, nós não sabemos. E isso teria que ser uma responsabilidade da mesa executiva. Quando eu falo que ele centralizou, é que ele não colocou. O primeiro secretário vai cuidar da parte financeira, o segundo secretário vai cuidar do recurso humano. Não tem uma lei orgânica na Câmara de Vereadores. Aqui em Curitiba, no município, não tem uma lei orgânica. Não tem um regimento interno na Câmara que obriga que tem uma mesa executiva. Mas quando eu falo que foi tudo gessado, ao interesse do prefeito de plantão, externamente e internamente, ao interesse do presidente de plantão, é o que está acontecendo. Centralizou tudo. Não tem. Então nós estamos colocando agora, por exemplo, na reforma da nossa Constituição Municipal, não a reeleição, não haverá mais reeleição, tá? Não haverá mais reeleição. O recesso, a Câmara de Curitiba tem o maior recesso do Brasil, 90 dias de recesso, sabe? Então nós estamos reduzindo para 70, a minha vontade era reduzir para 45 dias, fui voto vencido quando estava na comissão da lei orgânica. E agora várias propostas, então estamos acordando para 70 dias, porque é impossível, é uma coisa. O executivo trabalha direto, o legislativo vai ficar 90 dias, então vamos reduzir para 70 dias. Não reeleição, vamos cobrar falta de vereadores, é uma vergonha o que acontece. Chega ali pela metade da sessão, se olha aquele plenário, mais da metade das cadeiras vazias. Eu não estou aqui querendo entregar companheiro, nada, por falta de ética, nada, faltando com a ética, não. Mas é uma realidade, estou fazendo um jogo limpo para você aqui. Já suspendemos a licitação da próxima, já estava programada, já tinham até chegado os envelopes, para a próxima licitação da publicidade, através da atuação, e aqui eu quero destacar, do vereador Paulo Salamuni, extraordinário companheiro do grupo independente, que é só ele independente, né? Mas tudo bem, mas nos ajuda na oposição, e o vereador Pedro Paulo, que são nossos dois representantes dentro de uma CPI que tem 9 integrantes e 7 que são da bancada majoritária. Eu vou ter que chamar mais um intervalo e volto daqui a pouco para a sequência do bate-papo com o vereador Algaci Túlio. Daqui a pouquinho. Voltamos ao vivo pela Rede CNT, no Jogo do Poder, hoje com o vereador Algaci Túlio. Algaci, só para a gente ter um norte, como é que começou essa coisa? Porque o Derosso está, como você disse, há 15 anos na presidência da Câmara. Antes dele devia ter um outro lá. Como é que isso surgiu, emergiu essa denúncia aí desse problema com gastos, com publicidade? O Tribunal de Contas apontou da Câmara Municipal alguma irregularidade, 12 itens, se não estou enganado, 12 itens, apontando algumas irregularidades. E isso vazou para a imprensa. Então a imprensa foi quem denunciou, né? O jornal Gazeta do Povo foi quem fez a denúncia e tal, e a partir daí nós todos passamos a saber que tinha um contrato de publicidade na Câmara Municipal de Curitiba e que tinha essas todas as irregularidades aí, porque senão também nem nós sabíamos. Aí se perguntar para o primeiro secretário se ele sabia, ele disse que não sabe. Pergunta para o segundo secretário, não sabe. E nós que estamos lá para trás, não sabemos também, porque nós não participamos dessa reunião da Comissão Executiva. Méritos para a Gazeta do Povo. Não, a imprensa de modo geral, eu mergulho muito nisso. Eu mergulho muito dessa nova fase da vida da Gazeta do Povo. Radialista, apresentador de TV como você, porque a imprensa é fundamental. Realmente é o quarto poder e ninguém pode discutir isso. Bom, saindo um pouco da Câmara de Vereadores, ele diz o seguinte, o Tigre, né, que tu disse que você foi vice
do prefeito Jaime Lerner, o ICI e todas essas maracutaias, diz ele aqui, já não existiam? Não sei, ninguém nunca denunciou, ninguém nunca falou nada. O Instituto Curitiba de Informática, se não me engano, foi criado na gestão do Castro Taniguchi, tá? E na época ninguém denunciou nada. O vice é vice. Aliás, se fala muito do ICI, mas agora não vi nada que... A não ser o fato de que tem uma terceirização, vamos dizer assim. O Instituto Curitiba de Informática, na gestão do Castro, já teve uma denúncia lá atrás. E agora, o que não se compreende é que são 600 milhões de reais, 7 contratos que a Prefeitura renovou com esse instituto e que não tem nenhum tipo de licitação. E nós estamos cobrando isso, a vereadora Josete já cobra isso na gestão anterior, na legislatura anterior já cobrou, não teve resposta. Eu já apresentei 3 vezes, vai pela 3ª vez agora, terça-feira que vem, o meu pedido de informações. Na primeira foi rejeitado, eu reapresentei, aí o pessoal esvaziou a sessão, a maioria esvaziou a sessão para não votar, então ele ficou suspenso. Então, aí agora vai para terça, estava marcado para terça-feira passada, eu até, porque eu já tinha outros 2 pedidos lá então votaram outros 2, esse não ficou para depois de amanhã. Vamos ver o que vai acontecer. Leonardo Costa aqui no Twitter fala, a função do Legislativo é fiscalizar o Executivo. Dá para confiar numa Câmara que não consegue administrar nem a sua casa? É difícil, tem toda a razão, mas é aquilo que eu digo, quer dizer, a hora em que nós, políticos, deputados, vereadores, enfim, todos, nos preocuparmos também um pouco com a administração da casa, onde nós quase que passamos maior parte do dia nesta casa do que na casa da gente. E a gente não sabe como é que essa casa que a gente passa a maior parte do dia funciona. Por quê? Porque eu não me acho responsável, porque a gente pode entender assim, mas claro que não é isso. Não me acho responsável, porque quem tem que resolver isso aí é a mesa executiva. A executiva não resolve, centraliza numa pessoa só. Aí eu estou preocupado em ir lá, em fazer o discurso, em fazer a fiscalização do executivo e procurar a minha parte política e esqueço que tem uma administração por trás que faz essa casa funcionar. Este é o nosso erro. E quando desde o primeiro instante eu venho dizendo, todos nós, na tribuna da Câmara, todos nós temos que fazer a nossa meia-culpa. Onde nós erramos, onde nós fomos omissos. O prefeito, o governador Beto Richa, manifestou que o Derossi se afastou numa hora boa. Eu não vi qual foi a posição do prefeito Luciano Dutti a respeito disso. Ele pergunta aqui, voltando para a questão política, o Wroblewski, qual a posição do Agacituri sobre a candidatura do Rafael Greca, qual a sua análise da gestão atual? Você, agora emendando aqui o que ele está dizendo aqui no Twitter, você acha que essa questão vai para a campanha eleitoral? Não tem a menor dúvida, claro que vai, pois o Derossi era o homem, era o vice-prefeito do Luciano Dutti, era o homem. Por que Gustavo Frutti saiu do PSDB? Porque não tinha espaço para ele, porque já estava acertado a indicação do Derossi para ser o vice. Claro que vai ser assunto de campanha, não tenho a menor dúvida. E vai, claro. Vai, e o PMDB vai mesmo com o Rafael Greca? Ele veio aqui no programa, está animado para burro. Não, mano, o Rafael está muito animado. Eu digo, Rocha e amigos telespectadores, nós vamos ter talvez uma das melhores campanhas políticas da Prefeitura de Curitiba, a disputa da Prefeitura. Por quê? Em anos anteriores ficou sempre entre 2, ou o Jaime Lerner lá atrás, e o opositor do Jaime na época, depois o Cássio, mesma coisa, o Rafael, mesma coisa, e assim foi sempre 2, nunca tivemos 3 ou 4 bons candidatos, e vamos ter agora. Se você notar aí, um Gustavo Frutti, o atual prefeito Luciano Dutti, ou possivelmente o Ratinho Júnior e o Rafael Greca. Cara, vai dar uma baita de uma disputa, porque o Rafael vai animar bastante, mas animar com conhecimento e com responsabilidade. O Dilon Cunha faz uma provocação para você aqui. Ele diz o seguinte, quem foi melhor para Curitiba, Jaime Lerner ou Requião? Não, Jaime Lerner. Para Curitiba foi o Jaime Lerner, eu nunca escondi isso. Eu tenho minhas mágoas com o grupo do Jaime Lerner. Eu tenho minhas mágoas, eu sofri muita traição, eu fui muito leal a esse grupo, eu dei a candidatura para o Jaime Lerner, eu ajudei o Rafael Greca, eu fui vice do Cássio, porque precisavam de um cara que atingisse o meio mais pobre da cidade para poder combater na época o Carlos Simões. Eu fui lá, dei minha contribuição, renunciei meu mandato de deputado. Reconheço o Jaime, um dos maiores urbanistas do mundo, e que, lamentavelmente, está dentro de uma Curitiba e não é consultado para os problemas de Curitiba. Está aí o projeto do bonde, do metrô, que é uma coisa terrível. Veio aqui,
e falou que tem reservas em relação a isso, porque ele acha que o sistema de transporte em Curitiba, dos ônibus na Calandreta, ainda merece, tem gordura para queimar, né? E além disso, aproveitar as cananetas para botar um no trilho, uma coisa parecida, uma coisa barata. Não, vamos fazer aí uma tatuzada na cidade aí e tal, vamos gastar horrores para ligar só Curitiba e a região metropolitana. O que isso vai resolver? Então, as coisas erradas. Então, eu reconheço, volto a dizer, tenho todo o respeito ao Requião. O Requião foi um bom governador, né? Muito embora façam suas críticas, essa coisa é muito natural, mas foi um bom governador, é um bom senador, mas o Jaime Lerner é um dos maiores urbanistas, e se o Jaime Lerner tivesse um pouco mais com vontade mesmo, que saísse agora candidato a prefeito, ganharia as eleições em Curitiba. Vamos para mais um intervalo. Eu volto daqui a pouco para a sequência do bate-papo com o Algoaci Túlio. Voltamos ao Jogo do Poder com o Algoaci Túlio, na noite de hoje. Algoaci, eu tenho te encontrado aí nas provas de 10 quilômetros, você está correndo bem. Estou frustrado porque não corri hoje, porque ontem fui assistir meu Paraná, levar lá meu apoio moral, e depois com alguns amigos fomos para minha casa festejar e a coisa, como se diz na gíria, varou madrugada dentro. Fui dormir 4 horas da manhã, minha esposa Raquel nunca iria permitir que eu fosse correr às 6 horas da manhã. Então, os entendidos nisso, e eu já testei isso e funciona, acho que a melhor maneira de você curar uma ressaca é correr 10 quilômetros. Sua tudo. Sua sai tudo. Toda a mas até que não foi tanto pela bebida, mas foi porque a gente ficou muito tempo jogando olha, baralho. Agora, eu quero dizer, você também te cumprimento, e dizer que eu estou feliz da vida porque eu descobri como é bom a gente praticar uma atividade esportiva, não ficar naquele atleta de final de semana. Olha, eu corro desde 2002 aqui em Curitiba. Curitiba vem progredindo, comecei já é uma das cidades... Atrás, depois de levar 2 sustos. Estou fazendo 10 anos. Curitiba virou uma cidade que toda semana, beleza, todo final de semana tem corrida. Eu estou com 71 anos de idade e estou maravilhosamente, fisicamente, assim, numa condição legal. O Olho Alberto entra aqui e diz o seguinte: você, como maratonista, o que achou da Prefeitura de Curitiba terceirizar as maratonas? A vergonha. Eu fui pedindo informações mesmo, lá, ultrapassou o período de retorno, eu entrei com uma proposição contra o prefeito de caçar o prefeito de Curitiba, porque não me mandou a resposta em tempo legal, em tempo que é obrigatório. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos polemizar um pouco. Você acha que o município tem que gastar dinheiro público com maratona? Tem, claro que tem. Está incentivando o esporte amador. Mas não tem que se preocupar com o atleta profissional. O atleta profissional, ele paga com a propaganda, com o patrocínio da Caixa Econômica, com bancos que estão aí, que tem a conta da prefeitura. Agora ficar alegando que teve que terceirizar porque não tinha como bancar. Tem toda a estrutura. O que é isso? Como é que essa tal de Latina Esporte, que apareceu do nada lá de São Paulo, veio aí, levou protesto em Florianópolis, protesto aqui, levou protesto em várias outras partes. Uma vergonha o que fizeram com a Maratona de Curitiba. O único protesto que eu tenho em relação a essa questão é que quando eu só corro sem inscrição, eu nunca me inscrevo. Eu sou um penetra nas corridas. Porque já é pão duro, né? Não quer pagar os R$30, R$20. Muito maltratado na chegada aqui. Eles mandam a gente ir para um canto. Então você imagina na maratona, né? Estou até hoje aguardando para saber se eu subir no pódio, eu não sei, porque até agora não sei os resultados. Eu já fiz a maratona de Curitiba 2 vezes. Já fiz a terceira essa. Só que essa agora já não era mais maratona de Curitiba, a maratona da Caixa e da Latin Sport. Ele pergunta aqui o seguinte, o Fuad Farage, se você está acompanhando essa questão do Natal sem fome do Tribunal de Justiça. O que é isso? Eu estou por fora, sou advogado e não estou acompanhando isso. E admiro muito esse cidadão polêmico, mas dentro da legalidade, uma pessoa que eu respeito bastante e acompanho pelo Twitter, né? Uma barbaridade. O que ele está dizendo é o seguinte, é o auxílio paletó, o auxílio alimentação para juízes, quer dizer, é uma barbaridade, como se o juiz precisasse disso. Quem precisa de auxílio paletó, auxílio alimentação, é o povo que está aí fora sofrendo, outras coisas, mas não o juiz. Se o juiz tem que ser melhor pago, é uma outra questão. Agora, ficar dando auxílio, sabe, é uma barbaridade. O Maurílio Prevô, então, pergunta aqui o seguinte, alguma proposta de instrumentos de controle feita pela oposição na Câmara de Curitiba e efetivamente isso pode acontecer, vai ser aprovado? E vai acontecer, porque já está na lei orgânica, vamos discutir a lei orgânica dia 1º agora, e depois do dia 10, a votação final, já está inserido dentro do contexto da lei orgânica a criação de um órgão de controle interno, que foi uma proposta da oposição e que nós estamos colocando. Qual será o impacto
do desemprego para os funcionários das empresas de ônibus com funcionamento do metrô em Curitiba. Tem estudo disso, não? O ONG Brasil Nação está perguntando. Aliás, se você observar, o Lubomir Ticinski, agora mais recentemente um outro que foi presidente do IPUC, esqueço o nome agora também, todo mundo está saindo aí, que estava no IPUC, saiu atirando, né? Dizendo da barbaridade desse projeto do metrô, essa coisa lá da toda. Isso pode trazer realmente um impacto, desemprego, pode trazer sim, é uma pena, é lamentável. O metrô tem em todo lugar do mundo, nas grandes capitais, nunca vi falar que... Eu não sou praticamente contra o metrô, mas a maneira como vão fazer esse metrô enterrado, metrô com um gasto enorme de 4 bilhões de reais, aí aproveita as canaletas que estão aí, bota uma no trilho. Melhora um pouco o sistema do transporte coletivo e resolve o problema sem gastar tudo isso aí, minha gente. Para que tudo isso? Mas esse debate já é E Curitiba sempre é diferente. Se todo mundo tem enterrado, Curitiba podia ter um metrô de superfície. Metrô elevado, seria mais barato. Curitiba sempre foi diferente, sempre foi um laboratório para o mundo. Você não acha que esse debate está um pouco ultrapassado por oposição? Porque já era, né? Vai ter dinheiro, o PT, vai ter, a Dilma que é o veio governo aí, federal do PT, parte. o governo do PSDB do Deus Beto. ajuda que dê tudo certo. Aí, nós fizemos a rua 24 horas, agora já não é mais 24 horas, mas o prefeito foi lá e inaugurou como 24 horas, vai para a defesa do consumidor. Por que propaganda que não é enganosa. Por que não é Porque é rua 13 horas. Como 13 Ela só funciona 13 horas. Ela não funciona 24 horas. E foi uma obra minha do Jaime Lerner, que está aí, ó. Essa é Curitiba. Lamentável. O sistema de saúde, você acha que está... Terrível. Estamos com 3 minutos. Terrível. Ó, deixa eu falar, Terrível. antes de você falar, eu quero dizer o seguinte. O SUS, se você, eu estou aqui na televisão, você já foi de televisão, sabe que se você quiser pegar um prefeito, é só você botar uma equipe de reportagem circulando na cidade, você vai achar Nossa um posto de Senhora. saúde Claro, com problema. claro, Não claro. tem como. Isso não existe. A crise da saúde é mundial, mas a nossa aqui é uma coisa terrível. Nossas unidades de saúde lotadas, sem médicos, médico ganhando mal, médico fazendo greve. Você nunca viu na história de Curitiba um profissional médico entrar em greve? Nunca na história de Curitiba. O Tarso fala que você acha que essa proposta do Beto de trazer as OS pode resolver esse problema? Terceirização. Já não basta o assalto do pedágio. O tarifaço do Beto no pedágio, que autorizou o aumento do assalto do pedágio. O tarifaço do Beto com as custas das taxas do Detran, que está aí, que estava 500 e tanto por cento, baixou para 200 e pouco por cento, era um erro de digitação, mas ficou 200 e pouco por cento de aumento nas taxas do Detran, tarifaço. E agora vem aí com o início de uma privatização. Isso eu tenho medo, eu lutei muito para não privatizar a Copel. Tudo bem, mas espera aí, quando um médico estatutário falta num posto de saúde, não tem jeito de substituir o cara. Você pode punir de outras maneiras? Você pode mas punir. O povo vai ficar sem ser atendido. Não, mas aí você tem que achar uma alternativa. Quem está lá no poder está lá para isso, para encontrar alternativa. Agora, a questão em Curitiba é uma coisa séria. Eu fiz um comparativo outro dia, mas não quero dizer que não merecem. Por exemplo, um elemento do Conselho Tutelar de Curitiba, sem precisar fazer concurso, sem precisar apresentar prova de título, nada, ganha 3 mil e poucos reais. Veio recentemente a mensagem do prefeito para esse aumento, né? De 2 e pouco para 3 e pouco. O médico da prefeitura... importante. Não estou tirando, só estou dando um exemplo. Né? Que não tem que apresentar título de nada, não tem que fazer concurso, é escolhido lá pela comunidade, é votado pela comunidade. Agora, um médico que tem que fazer concurso, tem que se preparar, tem que comprar equipamento, tem que fazer a sua função, não ganha 2 mil reais, 2.300 reais na prefeitura. Nosso guarda municipal ganha menos do que o guarda municipal lá de São José dos Pinhais. Então, é uma série de distorções. Isso é culpa do Ivan Rodrigues. É culpa do Ivan. Parabéns, Ivan. Está administrando bem a cidade. Olha aqui, ó, para fechar o programa. O vereador Augusto Túlio acredita que Derosso voltará em 90 dias? Cleiton Luno. Tudo é possível, Cleiton, depois dessas barbaridades que o Conselho de Ética fez, arquiva, desarquiva, arquiva de novo, e diz que está tudo certo, já está satisfeito, porque o juiz pediu, a promotora pediu e tal, e de repente o Derosso, por livre iniciativa, foi lá e pediu para ficar 90 dias fora. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O Conselho de Ética tinha que ir até o final, tinha que fazer lá e determinar. Mas qual a tua avaliação? Você acha que vai ter um arranjo, o Derosso volta e continua sendo Não, eu não acredito em arranjo. Presidente da Câmara? Eu acredito que o Ministério Público, mesmo com toda a decepção que eu tenho da questão da dificuldade de termos apenas 2 representantes na CPI
e termos apenas um representante no Conselho de Ética, que é a vereadora Noêmia Rocha, e estamos fazendo a nossa parte, com tudo isso, ainda espero e acredito que o Ministério Público vai dar a resposta que a sociedade espera. É Você o acha caminho. que a Câmara não resolve, tem que ser o Judiciário? É muito difícil, pelo andar da carruagem, pelas coisas que estão acontecendo lá, e é por esta razão que nós queremos apresentar nos próximos dias uma carta aberta ao povo de Curitiba para dizer o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós queremos fazer e a dificuldade que nós temos de fazer. É difícil, são sete mosqueteiros contra 32. É difícil, 33. Eu tenho que te agradecer, você veio aqui com a grande boa vontade para nos atender. Venho tantas quantas vezes se me convidar, nem sei se você vai me convidar mais, se eu vou te dar algum ibope, aí se te dei algum ibope, hoje eu não te dei, mas eu fico muito honrado do teu convite. O Flávio Martinez, quando me convidou para fazer o Jogo do Poder, você conhece como é que funciona a CNT, senhor, eu não estou preocupado com o ibope, porque quero qualidade de debate. Tá certo. E você sabe se já foi daqui. Espero que eu possa ter contribuído nessa qualidade. Falei bastante, disse um monte de coisa aqui, se deu para aproveitar alguma coisa, não, mas eu falei com muita sinceridade, de coração mesmo, né? Quer dizer, a gente que já tem uma vida política, já eu podia nem estar mais na política, podia estar lá, quem sabe, usufruindo de um descanso, né? Grande abraço. Grande abraço. E na próxima maratona estaremos lá juntos, né? Sem dúvida nenhuma. Na próxima corrida. Maratona não, 10 quilômetros. 10 quilômetros, 10 quilômetros. Olha, domingo que vem nós estaremos aqui com um representante da base de sustentação do Derosso, para que ele possa também exercer aqui o contraditório, falar sobre essa situação toda. Esperamos que venha um vereador para que a população de Curitiba e os nossos telespectadores possam compreender bem o que está acontecendo. Um grande abraço a todo mundo. Eu vou estar essa semana, durante a semana, no blog www.jogodopoder.blogspot.com.br Paraná, Jogo do Poder Paraná.blogspot. A Bela está me lembrando aqui. Jogo do Poder Paraná.blogspot.com só. Grande abraço a todo mundo que veio aqui no Twitter prestigiar o programa. Uma grande semana para todo mundo e até domingo que vem.